Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar um pouco da igreja de Corinto para nós compreendermos algumas coisas e por que Paulo falava que era necessário enfrentar os desafios com coragem e fé. Então, a igreja de Corinto enfrentava uma série de desafios únicos em seu contexto histórico e cultural. A cidade de Corinto era uma das mais importantes do Império Romano. Era conhecida por ser um grande centro comercial e cultural, por estar estrategicamente localizada entre duas rotas marítimas importantes. Atraía pessoas de várias culturas, trazendo consigo diferentes crenças, costumes e práticas. Esse ambiente cosmopolita, porém, vinha acompanhado de desafios espirituais e morais que influenciavam a igreja local. E quais eram os desafios que a igreja de Corinto enfrentava? Divisões na igreja, imoralidade sexual, influências pagãs, litígios entre irmãos, abusos no culto, dúvidas sobre a ressurreição, uma série de coisas assim. Então, o que a gente vê aqui no que diz respeito às divisões na igreja? Havia separações entre os cristãos, cada grupo se identificando com líderes diferentes, como Paulo, Apolo, Cefas, no caso Pedro, né? E até mesmo Cristo, como está lá em Coríntios 1, 10, 12, capítulo 1, versículo 10 e 12. Essas divisões enfraqueciam a unidade da igreja e demonstravam imoralidade espiritual. Esse era o primeiro problema. O segundo problema era a imoralidade sexual. Corinto era famosa por sua permissividade moral. O templo da deusa Afrodite, que promovia a prostituição ritualística, era um dos símbolos dessa cidade. Essa influência levou a problemas dentro da igreja, como o caso de um homem que vivia em pecado com a madrasta. Paulo repreendeu a igreja por tolerar tal comportamento e pediu que tomassem medidas disciplinadoras. A influência pagã acontecia porque muitos membros da igreja eram recém-convertidos do paganismo e traziam para o cristianismo elementos de suas antigas práticas religiosas, como participar de banquetes em templos dedicados a ídolos. Então Paulo precisou ensinar sobre liberdade cristã e responsabilidade em evitar escândalos. O problema de litígios entre irmãos. Alguns membros da igreja estavam levando outros crentes aos tribunais seculares para resolver disputas. Então Paulo os exortava a resolverem suas questões dentro da igreja, pois isso resultava no mau testemunho para os crentes. Outro problema sério era abusos no culto. Mas que tipo de abuso? Durante as reuniões, havia desordem e abuso na manifestação dos dons espirituais, especialmente o dom de línguas, que era usado sem edificação. Além disso, havia falta de respeito durante a ceia do Senhor, com alguns comendo e bebendo egoisticamente, sem consideração pelos mais pobres. É incrível, né? E o pior de tudo ainda, esse era o mais grave. Alguns membros questionavam a realidade da ressurreição dos mortos, que é essencial para a fé cristã. Sem ressurreição, o cristianismo não deve existir. Paulo reafirmou a importância desse evento como fundamento da esperança cristã. E o que foi que Paulo fez? Paulo enfrentou esse desafio, lidando com esses problemas, através de atitudes embasados no amor ao Evangelho. O embasamento de Paulo aqui era o amor ao Evangelho de Cristo, para que ele fosse puro e correto. Paulo, ele teve coragem humana e espiritual. Ele teve coragem e fé.
Paulo encorajava a permanecerem firmes, vigilantes e cheios de amor. Com sabedoria espiritual, Paulo enfatizou que a sabedoria de Deus é superior à sabedoria humana. E numa disciplina amorosa, Paulo, vendo a questão da imoralidade, instruiu a igreja que exercesse disciplina e também buscasse a restauração do irmão. Então, não era só para disciplinar, não, tem que ajudar o irmão a sair daquela situação. Ele também teve outro desafio no que diz respeito à ordem no culto. Paulo estabeleceu diretrizes para o uso dos dons espirituais, destacando que Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Era assim. A igreja de Corinto é um exemplo claro de como a fé cristã precisa resistir às influências externas e buscar a maturidade espiritual. Paulo desafiou os irmãos a viverem como um corpo unido, com Cristo como cabeça, enfrentando os desafios com coragem, habilidade e uma fé inabalável. Foi isso que Paulo fez para combater esses desafios. Continuaremos a falar nos próximos vídeos pormenorizadamente. Um grande abraço, fique com Deus. E nunca se esqueça que os desafios que você enfrenta hoje está muito relacionado a questões morais, a desrespeito e enfraquecimento dos princípios da família, ao enfraquecimento espiritual, ao desprezo aos dons espirituais que Deus deixou para a igreja. Temos que buscar ao Senhor, fortalecer na fé, embasado no amor, mostrar que Cristo, da mesma forma que operava com os discípulos, ele operava na igreja, nas igrejas por onde Paulo passou, Deus ainda continua operando hoje. Então a gente tem que manter a fé acesa, uma fé firme e forte, exercendo com coragem e ousadia a pureza do Evangelho. Um grande abraço, Deus abençoe.